Informação, não é isso, gente? Bom, o livro detalha bastante, né, com bastante versículos, mas é difícil eu conseguir falar sobre todas essas coisas de cada personagem, porque fica um estudo muito grande. Então, a gente vai resumir um pouquinho, tá bem? Pedro, antes da transformação, extrovertido e emocional. E aqui no livro ele fala que Simão Pedro, ele parecia estar bem longe de se tornar um futuro líder espiritual. Por quê? Porque ele era um pescador barulhento, profano, genioso, cujo traço mais evidente era a impulsividade. Quando Pedro agia, fazia-o instantaneamente, de imediato, né? Então, Manu, a gente vai disponibilizar, tá bem? Não precisa se preocupar, não, senão você vai encher seu celular de imagem. A gente vai disponibilizar o estudo no final, tá? Então, olha, Pedro falava muito e sem pensar. Falar muito não era o problema, Pedro não pensava, né? Uma das características de Pedro era exatamente ser isso, né? Um falador. A gente tem muitos versículos que mostram da impulsividade, né? Quando Jesus chamou Pedro, Pedro não pensou duas vezes, largou tudo e foi, né? Mateus 4:20. Quando ele... Nas viagens de Jesus, que Jesus ia para perto da casa de Pedro, Pedro convidava todo mundo para casa. Tem uma situação que a sogra dele estava até doente, mas ele estava nem aí. Vem, gente, vem comer aqui em casa, sogra doente. Foi, né, quando ela foi curada. Mas Pedro é assim, impulsivo. Vem comer, depois ele pensa nas coisas. Mas é isso, né? Outra impulsividade dele é andar sobre as águas, né? Quem ia querer largar um barco confortavelmente e andar sobre as águas? Só um sanguíneo, que não pensa e eu vou. E aí só que o sanguíneo, ele parece muito valente, mas ele é medroso. Daí quando ele foi, que botou o pé na água, que ele olhou as circunstâncias, o vento, que ele estava sobre as águas, ele teve medo. Porque o sanguíneo é meio fanfarrão, então ele parece ser muito valente, mas acaba que ele não é não, ele é um pouco medroso, né? Gente, nada disso é defeito, a gente já falou, isso são características individuais que podem ser melhoradas, né? Tem algumas coisas que não são tão boas, mas podem ser melhoradas, né? E as coisas boas podem ser aprimoradas, né? Então, a gente não vai tratar como defeito, porque não é. São características individuais, tá bom? Então, Pedro era isso. Ele era sanguíneo, fala sempre muito, de um modo geral, sem pensar, fala por todo mundo, né? Ele era a boca dos discípulos, geralmente era ele que sempre falava, entendeu? Quando Jesus pergunta alguma coisa, geralmente é Pedro quem responde, né? Geralmente, podem ver que toda vez que Jesus pergunta alguma coisa, quem respondeu? Pedro, só tu tem palavras de para onde iremos nós, só tu tem palavras de vida. Muitas vezes ele fala certo, né? Quando Jesus falou que ia para o sacrifício, não, se for preciso eu morro pelo Senhor, né? Aí Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Então, assim, sempre que tinha que falar, Pedro falava, né? Ele é desinibido, né? Pedro é bastante sanguíneo, né? E Pedro era bastante desinibido, quer dizer, impulsivo, desinibido, falante. E isso, gente, tem muitas passagens para ilustrar isso, mas fica difícil passar para vocês todas elas, né? Os sanguíneos gostam de agradar, têm prazer em acomodar as pessoas e frequentemente fazem qualquer coisa que possam para não desagradar. Isso é uma coisa muito complicada, como eu falei para vocês, o sanguíneo é um dos que mais sofre dificuldade de dizer não.
porque como ele gosta muito de agradar, ele faz qualquer coisa para acomodar as pessoas. Se dizer não para gente que não é sanguíneo, não é tão sanguíneo, não é fácil, para o sanguíneo é muito difícil. Então, muitas vezes ele acaba ficando mal com as pessoas, porque ele não consegue dizer não. Essa é uma característica que precisa ser trabalhada. A gente está aprendendo que dizer não pode ser muito saudável e muito necessário, né? Não é que a gente vai virar o povo do não, mas também a gente não precisa dizer sim para tudo, né? E às vezes ficar até mal porque disse sim. O problema do sanguíneo é que ele precisa de ter um pouquinho de controle, não responder tão rápido, porque ele costuma responder muito de imediato, então ele não reflete e às vezes ele acaba se comprometendo com uma coisa que ele não pode. Então, uma das coisas que o sanguíneo precisa trabalhar é esse domínio próprio para poder, né, refletir um pouquinho antes de falar, antes de, né? O sanguíneo, ele é muito entusiasmado, né? Muito emotivo, muito emocional, né? Muito emocionado, como está na moda agora dizer, né? Muito emocionado, né? Bastante emocionado o sanguíneo, né? Apaixonado, emocionado. Então, ele responde muito às circunstâncias, às motivações do coração, né? Isso faz com que ele seja um pouco inconstante, né? Porque, como eu falei, né, quando você está mais sujeito às circunstâncias, você flutua mais, né? Você é mais, né? As pessoas que são menos sujeitas às circunstâncias, que têm mais domínio próprio, elas não ficam tão presas, né, a essa parte emocional, elas são mais racionais. É complicado, porque eu também sou sanguínea, né? Eu já fui meio a meio e hoje eu sou um pouco menos sanguínea. Então eu entendo perfeitamente, porque eu já vivi toda essa dificuldade, né? E estou aprendendo ainda a lidar, né? A melhorar essas características. Eu tinha características uma das características do sanguíneo de não querer desagradar ninguém. E isso é uma coisa extremamente ruim, porque você nunca consegue agradar a todo mundo. Não adianta. Por melhor que você seja, o melhor que você faça, você nunca vai agradar a todos. Nunca. Né? A gente fala, nem Jesus agradou, e não agradou mesmo, e nós não vamos conseguir. Não adianta nós termos a pretensão de agradar a todas as pessoas. É impossível. Né? É correr atrás do vento. Não façam isso, porque vocês vão ficar frustrados, eternamente frustrados, né? A nossa expectativa não tem que ser agradar as pessoas, mas tem que ser uma pessoa agradável, uma pessoa conforme o desejo de Deus, que é que a gente seja o quê? Que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então, que nós sejamos amorosos, educados, gentis, né? Porque no que depender de vós, estejam em paz com todos. Então, que a gente seja amoroso, gentil, educado, paciente. É isso. Mas nós não temos obrigação, não tem nenhum lugar da Bíblia que diz que a gente vai ter que agradar todo mundo. Não tem. Pode procurar, porque não vai achar. Porque isso é impossível. Você vê que até na palavra ele fala, no que depender de vós, esteja em paz com todos. Porque Deus sabe que há momentos que não depende de nós. Nós fizemos tudo certo, mas não depende de nós. O que recebeu, não recebeu da forma que a gente quis passar. Então, no que depender de nós, nós devemos estar em paz e buscar a paz. Mas às vezes não depende de nós. Depende do outro. Então, nem sempre a gente tem que aprender isso. A gente tem que ter a nossa consciência tranquila de que fez o melhor que a gente podia, que fez o correto, que fez o certo, que fez o melhor. Mas não ter a pretensão de agradar a todo mundo, porque isso é extremamente maléfico e frustrante.
Você não vai conseguir, vai ficar frustrado, tá bom? Aqui também fala sobre, em alguns momentos, o sanguíneo é um pouco egoísta, tá? Porque aqui o autor diz que Pedro não poderia ter sucesso que não lhe subisse a cabeça, mas isso é um pouquinho de vaidade, né? Que todo mundo tem, e o sanguíneo também tem, né? Todos nós temos, acho que todo mundo tem em menor ou maior proporção a vaidade, mas todo mundo tem. Interesseiro, né? Por natureza, o sanguíneo é muito generoso, mas em alguns momentos ele pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu levo nisso? Até ele dá um exemplo de que ele fala, aqui, quer ver, ele fala assim, sobre ter deixado tudo por Cristo, né? E o que a gente vai, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Né? Então, assim, ele acaba querendo uma compensação por ter deixado tudo por Jesus, né? Largamos, ele era pescador, então larguei tudo. E que será de nós? Né? Então o autor considera que ele é um pouco interesseiro, e se a gente olhar, todos nós humanamente somos um pouco, porque sempre tem um momento que a gente para pensar e fala, poxa, né, eu estou fazendo tudo isso e eu não vou ganhar nada, eu não vou levar nada, né? Mas é uma característica do sanguíneo. Fanfarrão, falei para vocês, né? É tendência à gabolice, né? A contar vantagem, porque tudo que ele faz é bom, é melhor, entendeu? Então, aqui o autor diz que ele gosta de gargantear, entendeu? Mesmo quando ele merece elogio, ele sempre procura aumentar, valorizar mais, né? Valorizar mais, é só dar corda, diz que é só dar corda para o sanguíneo que ele se enforca verbalmente, quer dizer, ele fala besteira e se enforca. Espalhafatoso, ai meu Deus, tadinho de nós. Outra característica, vontade fraca, né? E aí a gente vê memória curta, vontade fraca, gente, isso não é defeito, é característica individual. Porque vai dizer, né? A gente está apontando, olha quanto defeito. Não é defeito, são características individuais. Nasceram com você e a vida pode ter aumentado, potencializado isso ou diminuído, porque também a gente falou que a personalidade ela é construída, né? Ela é o final. Você tem a base, que é o temperamento, você tem o caráter, que é o molde, e tem o prédio, né, o total, que é a personalidade. O que te torna um indivíduo único, sem igual, é a sua personalidade. Essa personalidade ela é moldada por uma série de coisas. E uma das coisas é a família. Uma das coisas, né? Então a gente tem que contar que muitas dessas características elas podem ter sido melhoradas ou pioradas pela nossa família. Pela forma de educar, pela forma de tratar, pelas palavras que são ditas, né? Tem palavras que a gente nunca os pais deveriam dizer aos filhos, mas falam. Você é burro, você nunca aprende, você não faz nada direito. Estou cansado de te ensinar. Se você fizer isso, eu vou embora, sabe? São coisas que mexem com o emocional da criança, que mexem com a autoestima, que mexem com a segurança, com o equilíbrio emocional, e tudo isso vai moldar uma personalidade. Então, você vai ter... A gente tem milhões de sanguíneos, mas eles são diferentes. Apesar deles terem algumas coisas, muitas coisas em comum, eles têm algumas coisas que são mais latentes em um do que em outro.
Por quê? Porque, de alguma maneira, foi trabalhado para o bem ou para o mal, mais uma coisa do que outra, né? Então, quem tem filho pequeno, aproveita isso aqui e começa a procurar a entender o temperamento do seu filho e começar a ensiná-lo dentro disso, respeitando o temperamento dele, ajudando ele a potencializar, né, as coisas boas e ajudando ele a melhorar, né, melhorar as coisas ruins, aperfeiçoar, não as coisas ruins, mas as características que não são benéficas, né? Não vamos colocar como coisa ruim, mas as características que não são tão benéficas assim, aí vocês vão começar a ajudá-lo. Gente, não é moldar a criança não, tá? É começar a entender e trabalhar para que essa criança cresça com uma personalidade, né, melhor e com autoestima boa, e a gente tem que vigiar mesmo, vigiar com as palavras, sabe por quê? Porque nós fomos criados de uma maneira, e a nossa tendência é repetir o erro dos nossos pais, né? Só quando as experiências são muito marcantes, muito fortes, é que a gente, às vezes, vira e muda totalmente. Né? Eu, por exemplo, eu odiava o que a minha mãe fazia, não comigo, porque eu comia muito bem, mas com a minha prima, que era a filhada dela e ela criava. Minha prima era horrível para comer. Minha mãe pegava o chinelo e botava em cima da mesa quase para comer. E se fizesse vômito, que a minha prima fazia, por exemplo, comia bucho, coitada, ela não suportava, então ela lutava. Minha mãe ameaçava, se vomitava, a engolir. Gente, aquilo, sabe? Então, eu jurei para mim que eu jamais faria isso com meu filho, que eu nunca colocaria um chinelo para o meu filho comer nada. E eu consegui. Eu ensinei até hoje. Meu filho tem 31 anos, ele mora na minha casa, ele trabalha home office e eu às vezes coloco a comida dele. O que eu coloco no prato, ele come, ainda que ele não goste. Por quê? Porque eu sempre eduquei a ele, expliquei a ele a necessidade de comer aquilo. Você precisa comer isso por causa disso, por causa disso. Às vezes ele até questiona, pô, mãe, você botou isso para quê? Para você comer. Mas tá bom, mãe. Entendeu? Por quê? Eu jurei que eu não ia fazer aquilo com meu filho. Aquilo me agredia, aquilo me fazia muito mal. Então, eu falei que aquilo, né? Então, assim, outras pessoas, né? A psicologia diz que você tem dois caminhos. O abusado vira um abusador ou ele vira um protetor. Né? O agredido ou vira um agressor, ou ele se contrai e aí ele passa a ser né? Ou ele passa a ser agredido. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, com o tratamento, né? com os reforços, com as afirmações que a gente faz com os nossos filhos. Muito cuidado, porque a personalidade é moldada por essas coisas. E a maioria das coisas a gente traz de geração em geração. Então, se a gente tem a oportunidade de descobrir as falhas e cortar isso e mudar, não é fácil, né? Não é fácil, né? Mas a gente tem que procurar mudar, porque uma coisa que você escuta a vida inteira, você acaba a tendência a repetir. Minha mãe tinha uma mania horrível de, estava com raiva, você há de chorar lágrimas de sangue. Depois que eu me converti, eu falava, vou nada que Jesus não vai deixar. Mas até lá, eu fiquei escutando aquele negócio, você vai chorar lágrimas de sangue, vai chorar. Falei, caramba, sabe? Então, assim, olha o peso que você carrega. Se eu não fizer isso, eu vou chorar lágrimas de sangue. Sabe? São coisas que a gente tem que ter cuidado, são impressões que a gente causa nos filhos da gente, que são muito poderosas. E nós ainda temos que levar em consideração que nós temos uma coisa chamada autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Então, a nossa responsabilidade é dobrada. Os pais lá fora, eles desconhecem essa autoridade espiritual, mas nós não desconhecemos. Então, a nossa responsabilidade é maior ainda.
né? Então, vamos ter bastante cuidado, porque todas essas características aqui você pode identificar no seu filho. E aí, em vez de você apontar como um defeito, você tem que olhar e tentar manobrar aquilo e levar ele para o lugar certo. Né? Não é acusar, apontar o dedo e acusar e tornar aquela situação pior ou mais evidente. Né? A gente precisa ter, e eu já falei para vocês, o mau uso dessa ferramenta traz mais dores e constrangimentos do que benefício. Então, essa ferramenta também, vocês vão ter que ter o cuidado de usar com o cônjuge, com o amiguinho, né? Porque vocês vão começar, é normal, todo mundo faz isso, começa a aprender, começa a observar, e começou a observar, começa a formar suas próprias conclusões, e formando as suas próprias conclusões, pode querer meter o bedelho, né, onde não é da sua conta, da forma errada, tá bom? Então, vamos ter bastante atenção nisso, tá bem? Pedro foi aquele que negou Jesus, né? E é uma característica triste, que ele sempre será lembrado por isso, mas exatamente por ele ser um apressado, né? Uma pessoa que, né, fala sem pensar, intempestivo, impulsivo, impetuoso, essas coisas, né? E aí a gente volta para cá, para esse resumo aqui, que está bem resumo mesmo, porque não dá para colocar muita coisa, desculpe. Vamos voltar para o resumo e seguir. Não sei por que você fechou, mas tudo bem. Desculpem, porque o estudo fechou sozinho. Vamos lá. Então, está aqui, Pedro era espontâneo, falava antes de pensar, como quando tentou andar sobre as águas e cortou a orelha do soldado. Isso aí não é nem tanto relativo a ser extrovertido e emocional, mas em ser impulsivo, né? Esse emocional aí se referindo à impulsividade. Emocional, tadinho, emocional, emocionado demais. Instável, prometeu fidelidade a Jesus, mas negou 3 vezes por medo. Busca por aprovação, queria agradar, mas não sustentava suas palavras sob pressão. É fácil, né, apontar as características negativas dos outros, mas todo mundo tem características negativas, a gente não pode esquecer disso, tá? Todos nós temos características negativas e características positivas, mas nós cristãos temos a oportunidade de, né, com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, ser transformado, aprender, né, tudo que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar e ser transformado. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, né? Pedro, depois da transformação, Pedro passou a ser corajoso, né? Porque aí lá em Pentecostes ele pregou, ele já não teve medo, porque quando ele negou Jesus, ele negou por medo de ser, né, discípulo de Jesus e morrer junto com Jesus, né? Na hora que ele negou por medo de morrer, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar também. Nós somos cristãos, não sei, né, se nós eu não sei se eu vou pegar o tempo da perseguição, né? Mas a gente tem que estar preparado para isso, para ser perseguido por Cristo. Nós estamos preparados, porque a palavra diz que vai acontecer, não vai ter moleza, né? E a gente pode ver que hoje a gente já tem uma coisa subliminar contra nós. As televisões, né, os artistas, né, já tem ali o deboche, a provocação,
né? Tentar diminuir, humilhar o cristão, torná-lo menos inteligente, né? A gente tem muito disso. E, aliás, até algum tempo atrás, a maioria das pessoas achavam que a maioria dos cristãos eram ignorantes, né? A gente tem muito disso. Então, a gente tem que buscar em Deus, né, sabedoria, conhecimento e se preparar, porque esse tempo vai chegar. E será que a gente vai fazer como Pedro, negar Jesus? Só que se a gente fizer como Pedro e negar Jesus, a gente se lasca, porque a gente não vai para o céu. Não vamos, né? Verdade tem que ser dita. Está lá na palavra, não sou eu que estou dizendo não, gente. Não tem nada com isso. Até queria que a gente fosse, mas não vai. Então, é uma coisa para a gente pensar, tá vendo? Eu estou brincando, mas é uma coisa séria que a gente tem que pensar. Nós estamos preparados para esse tempo da perseguição? Porque eu não sei se vocês acompanham no mundo a igreja perseguida. Eu não sei se vocês acompanham. Na África, né, na Coreia do Norte, na China, né? Em lugares onde realmente os cristãos são perseguidos, onde não pode ter Bíblia, onde eles leem, enquanto a gente tem meia dúzia de Bíblias em casa, eles têm uma página da Bíblia e leem aquela página, eu acho que eles sabem aquela página de cor e salteado. E conseguem permanecer na fé com aquela página da Bíblia, enquanto a gente consegue ter 10 Bíblias e não ler toda. Né? Então, vamos nos preparar. É complicado, é triste, mas é verdade. Tá? E aí ele passou a ser o líder da igreja primitiva, tornou-se a coluna da fé e dos outros com sabedoria. Tanto que o nome dele era Simão Pedro, né? E foi mudado para Cefas, né? E porque quer dizer pedra, né? Queria falar da firmeza, da rocha, né? Embora não quer dizer que a igreja vai ser fundamentada como os católicos pensam no Pedro, não. A pedra angular da igreja não é o Pedro pedra, é Jesus. Porque o pessoal faz uma confusãozinha, né? Com Pedro, né? Porque ele tornou-se a coluna da fé, foi um dos apóstolos. Os católicos têm essa ideia de que Pedro é a pedra angular da igreja. Não, a pedra angular da igreja é Jesus Cristo, tá? O Espírito Santo deu a Pedro o equilíbrio, a constância e a profundidade espiritual. E a gente tem diversas passagens, né, em Pentecostes, que ele prega com autoridade. A gente tem muitas passagens que mostram a mudança de Pedro. Mas, ainda assim, nós temos algumas passagens que, mesmo depois da ação do Espírito Santo, em que o sanguíneo de Pedro estava lá. Ou seja, Pedro não deixou de ser sanguíneo, não deixou de ser as suas características, mas não deixou de ser usado por Deus. Né? Não deixou. Deus usa todo mundo do jeitinho que cada um é. Agora, é claro que o ideal é que a gente busque melhorar, né? Porque ele diz que a gente deve almejar a estatura do varão perfeito. A gente deve almejar a melhora, né? Todo mundo deve buscar a melhora. A melhora seria ser o mais próximo de Jesus possível, né? Mais próximo do comportamento de Jesus. E aqui fala, o livro mostra como o Espírito Santo transforma e ajuda os sanguíneos a desenvolverem mais estabilidade emocional, controlar os impulsos e usar a energia, a alegria, características deste temperamento para abençoar os outros e servir a Deus com equilíbrio, tendo uma liderança inspiradora. Exercícios para o temperamento. O que um sanguíneo deve fazer? Quais são os exercícios que o sanguíneo deve praticar para dar uma melhorada nisso, né? Então, praticar a reflexão antes de agir para controlar os impulsos. Então, sempre contar até 10, até 20, até 100, se for preciso,
Porque tem gente que tem que contar até 1000, se bobear, né? Então, se for preciso, conte até 1000. Mas você vai começar a contar. Se você é daqueles que, como eu, morde o dedo, enche a boca d'água, porque você não vai poder falar, não engole a água. Bebe a água e deixa a água aqui, ó. Você não vai poder falar nada. E aí, aí você fala. Porque você vai se treinar a não... Você vai continuar sendo impulsivo, mas vai ser um impulsivo controlado. Você sabe que você quer falar, mas que você não deve. Então, você vai segurar a sua onda. Esse é um exercício. Desenvolver a disciplina em completar tarefas iniciadas. A disciplina para o sanguíneo é complicado, porque como ele é muito emoção, ele está sempre pulando de galho em galho, fazendo uma coisa, daqui a pouco ele está fazendo... Ele tem essa necessidade de fazer muito... Porque ele não se fixa muito nas coisas, as coisas enjoam, sabe? E isso não é uma característica ruim. Mas em alguns momentos você precisa de disciplina para trabalhar, para estudar. Então você tem que criar mecanismos para que você tenha essa disciplina, viu? A irmã falou como que ela conseguiu estudar 5 computadores diferentes, mas ela arrumou um jeito de vencer as dificuldades dela. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que arrumar um jeito, descobrir um mecanismo, arrumar ferramentas que nos ajudem a vencer essas dificuldades, tá bem? Cultivar momentos de silêncio e introspecção para melhorar o autoconhecimento. Por quê? Porque o emocionado, ele não cultiva isso. O emocionado, ele só se emociona e vai. E reage, responde ao sentimento, ao momento, ao coração. Então, se ele começar a praticar meditação, que não é uma coisa ruim, tá, gente? Não é meditação lá da Índia, do budismo, não. A meditação é aprender a controlar sua respiração. Respira, esvazia a mente. Isso é difícil, gente. Ouve o silêncio, sabe? É isso que é meditar. Ouve o silêncio, ouve a sua respiração, acalma. Se você estiver muito agitado, o que o médico manda você fazer? Irmã da área... Não é? Quando você está com a pressão alta, o que ele fala? Respira. Por quê? Porque isso vai normalizando o teu coração, o teu batimento cardíaco, a sua pressão, não é? Vai regularizando. E isso melhora você. Fala, Manu. Boa noite. Esse livro se chama Milagre da Manhã. E esse livro, assim, tem a ideia de que meditação é você fazer assim, se sentar, mas não é nem sobre esse ritual, né? A meditação é a respiração, né? E você se concentrar, esvaziar os seus pensamentos e se concentrar naquele momento ali que você está, né? Exatamente. Até chega um momento que você está mais avançado em fazer meditação, que você até pode trazer pensamentos de volta. Mas é sobre você parar no momento e se esvaziar. Zerar. Trabalhar a sua respiração. Exatamente. Essa é a técnica que eles usam mesmo. Só que aquela posição ali tem outros significados para eles. E esse livro, ele tem um capítulo falando só sobre isso. E ele mudou, a minha mentalidade sobre a meditação. Porque ele explica melhor sobre isso. E quando eu trabalhando em específico, eu pratiquei bastante. Inclusive pela manhã, que é um momento muito bom, né? Sim, é o ideal, antes de você começar o dia. Ele é muito bom. Então, o problema é que nós cristãos, é onde eu falo que o conhecimento é uma coisa muito importante. O conhecimento liberta você de fato. Então, assim, a maioria das pessoas ficam escutando, porque crente não faz isso, crente não faz aquilo. Gente, olha só, o que Paulo falou pra gente?
que a gente pode todas as coisas, mas a gente não vai se deixar dominar por nenhuma delas. Você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Por quê? Porque não edificam. Então, parem com isso. A gente tem que ver todas as coisas, mas reter o que é bom. Então, está chamando você o quê? A discernimento. A discernir as coisas. Não é ficar igual sabe, umas vaquinhas de presépio, papagaio de pirata, repetindo o que os outros estão falando e nem sabe por quê. Se perguntar por que você não faz aquilo, você vai responder porque ninguém faz, porque os crentes não fazem isso. Olha que vergonha. Você tem que saber que você não faz, por que você não faz. Então tem muita coisa que o cristão não faz. Eu vejo que tem muito cristão que não lê livro secular. Por que não? Por que não? Porque não foi inspirado por Deus? Por favor, gente. Deus criou todas as criaturas e deu a eles inteligência e sabedoria. Então, a gente tem que ter o entendimento de que algumas pessoas realmente não nos convêm porque elas vão falar de coisas, de assuntos que não nos convêm. Mas outras coisas, ciência, filosofia, não tem o menor problema. Você tem que ler e reter o que é bom, o que é útil, e o que não é bom, você joga fora. Você tem que ter, a palavra de Deus fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos, liberalmente, sem medida, é só pedir. Então, Senhor, eu não sei, mas eu quero saber, eu quero aprender. Peçam a Deus, e Deus vai dar sabedoria e discernimento, e vocês vão. Nós podemos todas as coisas, nós só não podemos ser dominados por nada, porque Deus não nos criou para ser dominados. Deus lá na criação do mundo, ele fala para o homem, dominai sobre todas as coisas. Então, olha gente, quando eu estava sendo evangelizada, eu perguntei para a pessoa que me evangelizou, que era uma pessoa que não tinha muita formação, mas tinha uma sabedoria de Deus. Eu perguntei, fumar é pecado? E ela disse, não, fumar não é pecado. Eu falei, então por que os crentes atacam tanto os fumantes? Ela falou assim, não, olha só, eles podem até atacar pelo cigarro, mas eles estão atacando pelo motivo errado. Você não peca porque fuma, você peca porque sai da vontade de Deus. Deus criou você para dominar sobre todas as coisas, e tudo que te domina desagrada a Deus. Então você não peca porque fuma, você peca porque está sendo dominado por alguma coisa que Deus não quer que você seja dominado. Então assim, gente, eu achei aquilo tão fantástico, porque ela me fez entender que eu estava sendo dominada por um cigarro. E o meu erro, eu desagradava a Deus, não porque eu fumava, mas porque aquilo me dominava. Então, tudo que me domina desagrada a Deus. A bebida, o cigarro, a comida, o sexo, o trabalho, o dinheiro, a preguiça, tudo que te domina, que você não domina, desagrada a Deus. Porque Deus nos chamou para dominar sobre todas as coisas. Deus nos chamou para ser senhores de todas as coisas. E muitas vezes nós não somos. E tem muita gente que é dominada pelo marido, pela esposa, pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo filho. Então a gente tem que raciocinar e aprender a ter sabedoria e discernimento. Você pode ler todas as coisas. Gente, por favor, vamos ter discernimento e bom senso, né? Todas as coisas você pode ler, mas tem coisas que você já sabe que é uma porcaria que nem vale a pena. Então não vai lá conferir, porque você já sabe mais ou menos o que vai ter de conteúdo, né? Então, tem coisas que você não precisa nem ver para saber que não vale a pena, por favor, né, gente? Mas
o mais, tenham ousadia, leiam, conheçam. Conhecimento liberta da ignorância, sabe? Da escuridão da ignorância. A ignorância é uma escuridão tremenda. Você vê, ela descobriu que meditar não era nada do que ela pensava. E que em vez de ser uma coisa ruim, de transcendental, de budista, né? É uma coisa saudável que toda pessoa deve fazer para encontrar o equilíbrio do seu corpo e alcançar um pouco de paz para a sua alma. Porque silenciar os pensamentos é uma das coisas mais difíceis, principalmente quando você está cheio de problema. Sabe? A meditação é uma das coisas melhores quando você está cheio de problema e você consegue zerar a sua mente e deixar ela vazia, você não pensar no problema, sabe? Você ganha um renovo, uma força. Então, é muito bom a gente ter conhecimento, porque a gente começa a descobrir ferramentas que a gente não sabia que existia ou que achava que não era para nós, mas são, como psicólogo, como analista. Crente não vai a psicólogo. Por quê, gente? Fala, irmão. É que nem aquele evento que existe em algumas igrejas, né? Resgate, contra, radical. No final sempre tem a palavra radical. E quando eu fui, a gente teve a experiência de ter nascido dentro da igreja e ir para o evento daquele, o que me marcou é que você chega lá e na mesa você já deixa o seu celular. Então, na verdade, você passa 3 dias sem contato com mais nada, além só daquilo que eu falava sobre Deus. Então, aquilo te leva a pensar realmente sobre Deus, te leva a situações que acontecem todos os dias, que a gente vê, mas são cenários que em algum momento, um daqueles cenários te impacta, porque é algo que já aconteceu na sua vida. Sim. Então, isso que a irmã está falando, quando a gente para no tempo, consegue literalmente ter esse contato, né, como a Manu estava falando, se acordava de madrugada, como eram os antigos, né? Acordava ali 4, 5 horas da manhã e aí você consegue literalmente ter aquele momento de silêncio. O pastor já sempre fala aqui também, né? Então a gente tem esse momento com Deus. Só que a vida é tão corrida, tão agitada, que a gente não consegue, né, ter esse tempo de qualidade. Pois é, mas isso também é uma questão de aprender a priorizar, né? O meio corporativo, todo mundo sabe que tempo é dinheiro e, né, no meio corporativo tempo é dinheiro, né? Então você aprende a gestão do tempo. O que é gerir o seu tempo? É estabelecer prioridades. Você vai colocar no seu dia o que precisa ser feito naquele dia, né? Depois você pode relacionar o que você vai fazer amanhã, depois da manhã, mas o que você tem que botar hoje é o que precisa ser feito hoje, né? Então, a gente tem que aprender a priorizar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho a vida meio corrida, então eu não posso, e eu não gosto muito de planejamento, eu gosto de que as coisas aconteçam, né? Então, às vezes eu estou aqui, de repente eu posso ter que sair. Estou em casa, mas de repente não programei nada, mas uma amiga liga, precisa de alguma coisa e eu saio, né? Não tem aquela coisa encaixotadinha, aquele dia programadinho, né? A gente tem que buscar o mecanismo para que essas coisas funcionem, para que as nossas prioridades se encaixem no jeito que a gente é. Então, eu sei que o meu jeito é assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar de manhã. Eu tenho que meditar de manhã. Tem gente que consegue meditar à noite. Eu, à noite, já estou apagando. Eu, em nome de Jesus, amém. Acabou. Entendeu? Senhor, eu não sei nem onde eu parei. Senhor, muito obrigado por tudo. Acabou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha primeira hora. Eu tenho que dedicar ao Senhor. Levanto, vou lá, pego meu copo d'água, né, Nutri? Pego meu copo d'água de manhã em jejum,
boto lá na mesa, boto o fone de louvor no ouvido, ouço um louvor e começo. Faço minha devocional, oro, leio o livro, né, da devocional, faço as minhas anotações, uma horinha. Pronto, agora pode mudar tudo, porque o que eu tinha que fazer, que era prioridade, eu já fiz. Falar com o Senhor, né, já li a palavra, já está tudo bem. Então, nós é que temos que estabelecer prioridades, sabe por quê? O que é importante você não põe em primeiro lugar? Então, se você não está pondo Deus em primeiro lugar, é porque ele não é importante. Desculpa. Mas o que é importante para você é o que está em primeiro lugar na sua vida. E se não é falar com Deus, então é porque ele não é o mais importante. Né? Então, assim, não quer dizer que seja na primeira hora, tá, gente? Porque cada um tem o seu ritmo. Tem gente que é noturna. Vai fazer de noite, vai ficar 1 hora, 2 horas, né, se derramando. Façam no seu horário, no seu melhor horário. Para mim, que sou doidona, tem que ser de manhã. Porque se eu não fizer e tudo mudar, eu não fiz. Eu falhei. Então, eu já elimino. Minha disciplina me obriga a fazer de manhã. E aí, já está isso mesmo. Porque, por exemplo, a senhora está falando, a senhora está contando a sua experiência de que a senhora conta, faz isso. E aí, se eu olho para a senhora e eu penso, caramba, eu vou fazer igual a Irmã Flávia. E aí eu faço exatamente e não deu certo para mim, mas eu não sou uma pessoa matinal, que gosta de acordar cedo, que gosta de fazer as coisas. E aí eu vou me frustrar porque... Não conseguiu o objetivo. Exatamente. Aí que é o conhecimento que eu sei que eu faria essa atividade melhor pela noite, pela tarde, enfim. Mas é isso aí. O autoconhecimento vai dizer para você o que é melhor para você. Foi o que eu falei. Não se prenda ao meu exemplo. Eu preciso fazer de manhã. Para mim tem que ser a primeira hora. Eu dedico a primeira hora, porque depois, se toda a minha vida mudar, tá tudo bem. Né? A gente que é contadora não tem uma vida muito certinha. Tá tudo bem, o cliente te liga, mudou tudo. O fiscal bateu, né? A vida da gente... Eu trabalhei 40 anos como contadora, gente. Então, você programa tudo bonitinho. A única coisa que tu não falha são obrigações acessórias e cálculo de imposto e folha de pagamento. Isso tu vira à noite, mas não falha. Mas a vida da gente é assim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí o cliente aparece com um pepino que você tem que descascar agora. Então, tudo que você planejou para você descascar o pepino do cliente. Então, a gente se acostuma com essa vida, tem que se acostumar, porque esse é o nosso trabalho. Então, fica tudo meio... Então, você tem que estabelecer suas prioridades. Você tem que fazer de forma... Você tem que encontrar mecanismos que façam você fazer o que você precisa fazer. Qual é o mecanismo que funciona para você? Não sei. Você tem que descobrir. Eu estou até lendo agora um livro chamado Essencialismo. Eu não conheço assim. Agora, eu não li o Essencialismo, eu acho que ele é humano. Qual o nome? Essencialismo. Essencialismo? Que ele fala exatamente sobre você fazer o que é essencial. Sim. Eu tenho essa característica de Sofia, né? Não sei quantos por cento vou fazer depois do final do estudo, mas tomara que isso seja pouco. Eu tenho. Ai, meu Deus. Tudo, entendeu? Simone, faz não sei o que, sim. Aí... No trabalho você é péssimo, né, Simone? O cliente pede para você ser sim, 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 sim. Depois fica toda empipinada. Eu falo no livro, entendeu? Tudo eu estou disponível. Só que esse livro ele tem ensinado que você, depois que... Você está disponível para o trabalho sábado e domingo? Às vezes eu... Que é isso, Simone? Pelo amor de Deus. Isso eu nunca estive. E aí, o que acontece? Esse livro ele tem me ensinado a separar essas coisas. Na vida, independente do trabalho, mas... Exatamente. Porque existem momentos e coisas que você tem que dizer não. E aprendi que esse não bendito, ele até te potencializa. Não, te potencializa. Por exemplo, a minha profissão. Se eu começo a ser muito ocupada, eu só quero mais valorizada. Tipo assim, não posso. Não dá. Valoriza. Disponível demais é porque tá à toa. Entendeu? Então começam a ver de outra forma. Então esse livro tem me ajudado muito a ver essa parte. Exatamente. Toda a correria, nunca mais eu me parou de correr. Exatamente. E olha só, uma coisa que eu... uma coisa, eu trabalhei 12 anos
Eu trabalhei 12 anos como empregada, mas 30 anos eu trabalhei como profissional liberal. Meu filho tem 32, então 32 anos, então trabalhei 10 de funcionário e 32 como profissional liberal. Eu nunca trabalhei sábado e domingo, nem feriado. Nunca. Eu nunca trabalhei. E assim, o que eu avisava para o meu cliente, eu não atendo, eu desligava meu telefone. Eu avisava, não atendo. Meu horário de expediente é das 9 às 18 horas. Tem pepino, descasco nesse horário. Sábado e domingo, o telefone está desligado para cliente. Sempre fui assim. E sempre consegui. Mas sabe o que é? É começar certo. Começar certo. Quando eu comecei, eu já comecei assim. Não trabalhando sábado e domingo. Para ninguém. Sábado e domingo. Às vezes, sábado e domingo, eles nem sabem que eu estou trabalhando, mas eu preciso, porque há tanta demanda, às vezes, de coisas que eu falei sim na vida. Então aprenda a dizer não, amor. Aprenda a dizer não. Seja essencialista e diga sim só para o que é essencial. Diga não para o que é supérfluo, tá bem? Então, ó, exercitar a paciência e evitar a busca constante por aprovação social. Tá? Características de exercícios para o temperamento. Então, praticar reflexão antes de agir para controlar os impulsos, desenvolver a disciplina em completar tarefas iniciadas, cultivar momentos de silêncio e introspecção para melhorar o autoconhecimento e exercitar a paciência e evitar busca constante por aprovação social. Né? Essa é uma das coisas também que pode ser um problema da educação. Muitas vezes os pais criam no filho uma necessidade de estar sendo sempre aprovado pelos outros, né? Principalmente quando diz assim, por que você não é igual ao seu irmão? Hein? Tem muita gente que fala isso, né? Por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual ao filho da fulana? Né? Isso faz com que a pessoa, o filho, às vezes, fique sempre querendo buscar a sua aprovação e cresça assim, dependendo da sua aprovação e depois dependendo da aprovação dos outros. Isso é muito complicado, né? Você tem que saber quem você é como pessoa, como indivíduo, e não depender da aprovação do outro. Ter a consciência de que está fazendo o que é certo, o que é melhor, o melhor que você pode fazer. Né? Você nunca deve se preocupar em ser melhor do que ninguém, melhor do que os outros. Você tem que sempre se preocupar em ser o melhor que você puder. Melhor que você puder. Todo dia você tem que buscar ser melhor do que você foi ontem. Mas essa batalha é pessoal e individual. Você não tem que se preocupar em ser melhor do que ninguém. Né? Porque mesmo no trabalho você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser um bom profissional, eficiente e fazer o seu melhor, porque você tem um limite, você nunca vai conseguir ultrapassar aquele limite, então faça o seu melhor, chegue até o seu limite. Agora, se o seu limite é maior do que os outros, não é problema seu, o seu problema é ser o melhor que você puder. Amém? Os sanguíneos são geralmente bons vendedores, bons oradores, bons atores, bons artistas, adoram drama, então, né? É fácil. Trabalhadores de hospitais, ou seja, profissionais que exijam contato direto com o público, né? Porque ele é muito agradável, muito esfuziante, muito alegre, muito agregador. Então, para ele lidar com o público é bem mais fácil, né? Então, olha lá. Vamos, na próxima quarta, falar do Paulo, o colérico. Aí vocês vão ver os meus defeitos mais de perto. Vão ver os meus defeitos mais de perto. Gente, vamos ver os defeitos do colérico mais de perto. Eu até coloquei aqui no Notas do Keep a respeito disso. Eu sei que, passou 2 minutinhos, mas vocês me permitem falar só sobre as frases que a gente costuma falar que não é legal? Eu anotei, porque como é importante...
Cadê você, filha? Aqui, notas do Keep. Eu botei aqui as palavras que a gente não deve ficar falando. Frases que não devem ser ditas. Eu anotei aqui para a gente, né, guardar. Depois, até se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês, tá? Esse impacto da comunicação no desenvolvimento emocional. As palavras têm isso, impacto, né, da comunicação no desenvolvimento emocional. As palavras dos pais funcionam como uma voz interna que os filhos carregam pela vida toda, moldando sua autoestima e visão do mundo, tá? E aí aqui tem palavras, frases que os pais... Aqui, né, eu dei uma pesquisada, são muitas frases, mas as que os pais mais usam, tá? Que é, por que você não é como seu irmão? Ou como filho de fulana? Ou como seu primo? Essa comparação traz sentimento de insuficiência e fomenta a rivalidade entre os irmãos, tá? Então, temos que ter cuidado. Engole o choro, seu bobão, não chora à toa, porque isso não é nada. Você está minimizando a dor, porque a gente tem que entender que o que não é grande para a gente pode ser grande para o outro. E quando você fala isso, você está minimizando a dor da criança. E aí você causa nela uma dificuldade de manifestar as emoções dela. Porque se isso é bobagem, eu vou ficar quieto. E aí ela começa a se fechar e não externar mais as emoções dela. Gente, isso não é uma vez ou outra, mas é sempre. Para de chorar, garoto, fica chorando à toa, toda hora chora, só chora por bobeira. Entendeu? Você vai minimizando a dor e aí a criança vai se encolhendo e vai parando de chorar, vai parando, vai fechando. Então a gente tem que pensar nisso, tá bem? Eu desisti da minha vida por você. Eu não fiz isso por sua causa. Eu estou nessa vida porque eu tive você. Gente, você está nessa vida porque você escolheu ter filho. Problema teu, não escolhesse, ou escorregou, sei lá, vacilou, não sei, né? Uns escorregaram, vacilaram, outros escolheram, mas é consequência sua, escolha sua. Aí tu vai dizer pro teu filho que você tá ruim porque... Não, porque tu falhou, a falha é sua. Você teve filho, e se não era para ter, problema teu. Agora, dizer pro filho que você tá assim, eu desisti da minha vida por sua causa. Primeiro que nem precisava, né? Vamos combinar. Mas, então isso é ruim. Traz para a criança ansiedade crônica e um senso de dívida impagável, ou seja, ele sempre vai estar devendo aos pais, ele sempre vai se sentir amarrado àquela dívida, ele nunca vai conseguir pagar aquilo. Minha mãe abandonou seus sonhos por minha causa, abandonou sua vida por minha causa, né? Rotulagem negativa, você é burro, preguiçoso, difícil. E hoje em dia, gente, a gente fala, mas as crianças estão tão largadinhas, tão abandonadinhas, e os pais estão tão doentes que dá dó. Eu não sei se vocês já foram dentro de uma comunidade, mas é muito triste. As crianças, eu acho que elas quase andam sozinhas, assim, acho que elas devem fazer a comida delas, porque não é possível, gente. Elas são completamente largadas, e as mães falam umas coisas assim, faveladinha mesmo, favelado, como se ela não fosse, né, mas tudo bem. Então, é complicado, gente, profecia autorrealizável, a criança passa a agir como um rótulo, você é burro. O que a criança pensa? Já que eu sou burro, eu não vou aprender mesmo, não adianta ela falar, eu não vou aprender. Só que quando você coloca na sua mente que você não vai aprender, você não vai aprender. Ninguém vai conseguir te ensinar, porque você não acredita que você pode aprender.
Porque imagina a tua mãe, a pessoa que botou você no mundo, diz que tu é burro. Ela deve saber mais do que eu, foi ela que me botou no mundo. Eu sou burro, eu não aprendo. Então, gente, muito cuidado. E isso acaba acontecendo, é preguiçoso, é difícil, é encrenqueiro, é chato. São palavrinhas e rótulos que a gente vai dando que não é legal. Você nunca faz nada direito, por sua culpa eu sofro tanto, queria que você fosse igual ao seu irmão, se você continuar assim, ninguém vai gostar de você, eu fiz tudo por você, e olha o que você me dá de volta, olha como é que você me paga. Gente, filho não tem que pagar nada não. E se alguém tem filho aqui esperando alguma coisa do filho, tá lascado. Porque filho não é investimento, filho é compromisso. O resto da vida. Eu ainda costumo dizer que se tivesse outra vida, a gente estava preso nos filhos. É que só tem uma segunda palavra. Então, até a eternidade, a gente está preso. Porque eu quero ir encontrar com ele na eternidade. Então, eu estou preso até a eternidade. Entendeu, gente? Então, vamos ter cuidado. Engole o choro. Isso eu odeio. Minha mãe falava para mim. Vocês também já falaram, que eu sei. Para criança. Engole o choro. Por que engole o choro? Porque a gente não pode chorar. Gente, minha mãe beliscava aquele beliscão de torcer assim, embaixo da mesa. É que eu sempre fui de Jesus, né? Eu gritava, mãe, não belisca! Na frente de todo mundo, eu gritava. Ô mãe, não precisa beliscar, mãe. E eu odeio beliscão, gente. Não me belisquem, porque se me beliscarem vão apanhar. Minha mão já vai sozinha. Eu odeio, gente, beliscão. Eu odeio, eu não suporto. Não brinca comigo de beliscão nem de bater. Não me bate que vai apanhar, entendeu? Porque minha mãe apertava assim debaixo da mesa, ó. Sabe? Vocês sabem que beliscão é esse, que eu tenho certeza que alguém já levou. Um desse, assim, que você vai subindo. Gente, isso é um absurdo. Não façam isso com as crianças. Nem fiquem apertando bochecha de bebê. O troço chato é pegar a bochecha da criança. Eu odiava. Eu sempre fui bochechuda e todo mundo vinha. Ai, que gracinha. Gracinha, caramba. Que gracinha. Qual é a gracinha de apertar a bochecha de uma criança? Vocês não sabem como isso é chato. Não façam isso. Isso é muito ruim. Nem façam Maria Chiquinha apertada nas meninas, que também é muito ruim. Entendeu? Olha, você é um peso, você me dá nojo, eu não sei. Se uma mãe fala isso para um filho, ela precisa de tratamento, sabe? Ela precisa de tratamento, tá? Então, assim, ninguém vai te amar se você for assim. Você é motivo do meu sofrimento. Gente, é tanta coisa ruim que eu pesquisei aqui. E tudo isso traz consequências para as crianças. Tudo isso traz consequência. Não façam isso, né? Algumas palavras, a palavra tem poder, né? A gente sabe disso. Nós cristãos sabemos do poder da palavra. A palavra tem poder. Então, eu quero dizer para vocês que toda criança que passa por esse tipo de estresse, ela produz um hormônio chamado cortisol, que é o maior veneno que o corpo humano tem. Todos nós produzimos. Todas as pessoas sob pressão, sobre estresse excessivo, produz muito cortisol. E cortisol é um veneno, tá? O cortisol causa uma série de enfermidades. Então, pensem nisso, tá bem? Reflitam sobre isso. Essas são poucas, né? Eu fiquei horrorizada, nem dá para repetir tanta coisa ruim. De quantas palavras eu também já falei para meu filho algumas vezes algumas coisas. Nunca disse que ele era burro, não. Mas já falei algumas coisas, né? Você é chato, eu já falei. Entendeu? Então, assim, vamos ter cuidado, vamos ter paciência e vamos ter responsabilidade. Quem não sabia, agora sabe. Então, por favor, antes de falar qualquer coisa para os seus filhos, para os seus netos, se lembrem do peso. E lembrem-se que nós temos autoridade. Então, além de tudo, nós estamos falando uma palavra ruim com autoridade. E essa palavra ruim pode acabar virando maldição.
sabe? Então, vamos ter muito cuidado com isso, tá bom? Que Deus nos abençoe e que nos traga de volta no domingo, na quarta, né? E que todo esse aprendizado possa nos tornar muito melhor. Eu gosto muito de estudar por causa disso, porque toda vez que eu estudo, eu já li, já estudei, mas aí quando eu tenho que ler e estudar de novo, isso produz uma transformação novamente. Então, se eu pudesse, eu estaria estudando isso constantemente, para que eu estivesse constantemente em transformação. A gente para de estudar e relaxa. Então, esse momento está sendo muito bom, porque eu também estou buscando de novo outras transformações, das muitas que ainda não aconteceram, tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos de palmas ao Senhor. Que bom que vocês estão aqui hoje e estão entendendo a importância. Eu sempre falo, você tem que entender as coisas. A importância de tratar assuntos como esse, e assuntos que vão aos poucos nos ensinando como se conhecer melhor, e a grande arte da vida, conhecer o ser humano. Relacionamento. Essa é uma das maiores artes, né? Se relacionar, se conhecer e se relacionar bem. Até porque tudo tem a ver com relacionamento, né? A gente demora a entender isso na escola, faculdade, trabalho, igreja. Em qualquer lugar que você vai, tem um ser humano ali, cheio desses temperamentos, a começar pelo pastor, né? E isso é bem legal, por quê? Quando você aprende sobre isso, você vai entender o perfil dela como professora, vai entender o meu perfil como pastor e vai entender melhor o ser humano. Então, que você possa ir guardando essas porções no teu coração e, acima de tudo, é o que eu sempre falo, Deus honra a vida de quem ministra, porque Deus não pode dever nada a ninguém. Você saiu de casa para vir para cá, para ouvir alguém falar sobre um assunto. Deus, isso não é em vão. Então, Deus, ele vai honrar quem está ministrando e ele vai honrar quem veio sentar para receber. Com certeza. E qual é a honra, eu já posso lhe adiantar, é que vocês vão chegar num tempo na vida de vocês que vocês vão ter um entendimento diferenciado, um conhecimento diferenciado. Terão coisas que vão te afetar, mas você vai saber o que fazer, como agir, como entender e como sair daquela situação e não sofrer tanto dano como às vezes a gente sofre. É verdade. Quando vocês têm esse entendimento, abram a mente de vocês para isso, conhecimento, você recebe, você fala, é isso que eu quero. Vamos ficar de pé, vamos chorar, finalizar, mais uma vez aqui.